Muito bem, boa noite. Então, eu vou apresentar os vários modais aqui, vantagens e desvantagens. O rodoviário, então, carros e caminhões, tá? Tudo que anda por rodovia é considerado rodoviário. É o meio mais utilizado para cargas, né, e também para pessoas, né, se a gente pensar em prestação de serviços. Oscila assim, ó, acima de 60% tranquilo no Brasil. Vantagens, pessoal, serviços de porta a porta. Claro, porta a porta é uma simbologia que a gente usa. Pega a mercadoria muito próximo da empresa, na porta da empresa, e entrega na porta da outra, ou muito perto disso aí, tá? Então, não depende de outro modal para fazer isso, né? Não tem que integrar, né? Dependendo do modal, é quando tem que fazer uma parte de caminhão, outra parte de trem, outra parte de avião. Não, aqui o caminhão vai e volta sozinho e faz o serviço dele. Flexível, versátil, rápido, transporta vários tipos de carga, é relativamente rápido, né? Claro, não é como um avião, mas ainda assim tem a sua velocidade e possibilita transportes em pequenos lotes, cargas fracionadas, que a gente chama, né? Não precisa ser só carga cheia, né? Tem os dois modos, né? É fácil de contratar, tá cheio de transportador aí, qualquer um de nós, eu quero levar a minha mudança. Tu acha um transportador facilzinho e o cara já te dá o preço e é só tu dizer para onde tu quer e ele dá uma olhada no que tu tem de volume lá e sai. Tem bastante, tudo que é lugar tem um transportador. Se não tem um transportador, tem aquela famosa carreta que está escrito uma plaquinha, faço frete, né, os freteiros. Então sempre tem alguém que está metido nisso aí, tá? Então, muito abundante o serviço, quase não tem burocracia para contratar, nem nada, ele trafega como qualquer cidadão, como qualquer veículo. Tem uma burocraciazinha para alguns tipos de cargas perigosas, e dependendo para onde vai também, peso, né? Mas é pouca, tá? Hoje em dia é considerado bem menos do que outras, e tem aí uma série de incentivos. Tanto que a gente viu aí a questão, quando deu o apagão lá, os caminhoneiros fizeram a greve, né, pessoal? Olha, todo o transtorno que deu, o governo teve que ir lá e negociar, né, e dar incentivos para desconto do combustível, enfim. Então isso aí segurou um pouco algumas questões importantes na economia do país lá com esses incentivos governamentais na época. Desvantagens, tá, pessoal? Já falei antes, roubo, acidente, extravio, né? Olha, eu já tive notícia, assim, cara, a carga X lá que foi para desapareceu. Como desapareceu? Não desapareceu, não sei, acho que veio um extraterrestre, fez uma abdução e levou embora, não se achou mais a carga. Os caras chegam a roubar, eles consomem com a carga, consomem com o motorista, consomem com o caminhão, não acha mais nada depois, claro. Maneira de dizer que consomem com o caminhão, eles desmontam aquilo ali, vão vender as peças. Sabe como é que é esse mercado? Tem uma cadeia de suprimentos e logística nesse mercado do roubo aí também, né? Então é um risco que se tem, as estradas do Brasil não são as mais seguras, longe disso, né? Tem um limite de capacidade, como eu falei, né? Antes já também, né? Eu posso até botar 2 vagões ali, mas não passa disso. Um limite de peso também, e também limitado pelas condições das estradas. Tempo e tráfego, né, prejudica, né? Eu tenho que passar muitas vezes com a minha carga por trechos muito movimentados. Pega ali BR-101, que já foi para a praia ali, de carro ou de ônibus, época de verão ali, né? A gente começa a fazer fila dos caminhões. Claro, agora com as 2 pistas ali melhorou um monte, né? Mas mesmo assim o movimento é grande ali também, né? Qualquer acidentezinho que dá, e aí entra o fator tempo, né? Às vezes, como são vias de grande movimento, dá um estouro lá na frente e para todo o trânsito de todo mundo, né? Então, ou então fica em pista única, mesmo assim vai andar mais devagar. Considero que o custo do combustível é um custo médio, tá? Ele pode ser considerado alto, se a gente pega aquela tabela dos Estados Unidos ali, tá? Mas ele já foi, em alguns momentos, eu não digo barato, nunca foi, tá? Mas ele já foi aceitável. Também tem a ver com o barril do petróleo, tem a ver com algumas questões, tá? Incentivos, como eu falei, né? Mas ele oscila, tá? É estável. Eu sei que tem épocas aí que para o transportador fazer uma tabela de frete é um desafio, né? Porque ele faz dali um mês já não vale mais, nem um mês, às vezes uma semana já não vale mais, né? E não, pior, ele já contratou, né? Depois de estar no contrato, o cara não quer saber, né? E azar, se já subiu o combustível e tudo, vai ter que cumprir o que tu botou na primeira proposta. Tá, pessoal? Eu gostaria de saber de vocês assim, ó. Exemplos de transportes rodoviários. Seria carro, caminhonete? Carro, caminhonete, sim, caminhão, tá certo? É isso aí, tudo isso aí. Moto, né? Na praia dá para ver bastante moto que entrega gás. Sim. Água também, galão d'água. Exatamente. Olha, tem dos mais, até carroça em determinados lugares. Mas é isso aí, tá? Andou na estrada, considera transporte rodoviário, né? E aí não precisa ser asfalto, pode andar numa estrada de chão, né? Em alguns lugares aí do Brasil, mais inóspitos,
Tu tem que, às vezes, ir a cavalo mesmo, tem que transportar no lombo de uma mula, alguma coisa assim, ou de carroça, porque o lugar é muito inacessível, né? Existe tudo. Claro que daí já é uma coisa bem mais precária, né? Não é tão organizado como é no que a gente conhece aí no dia a dia. Né? Tá, pessoal? Bons exemplos, esse aí mesmo. Até bicicleta hoje em dia, né, pessoal? Vai aí ver esses bike boys, sabe? Se chama. Tem também, então, entregador de pizza aí de bicicleta, né, nos grandes centros aqui. Santa Cruz, eu acho que não vi muito ainda, tá? Mas é motoboy mesmo. Mas entra na jogada também. Transporte urbano, né? Também entra. O cara que entrega o jornal, né? Também. Exatamente, normalmente de bicicleta, né? Isso aí. Ou a pé até, né? Tem o transporte pedestre, tá lá naquela famosa ponte da amizade, lá onde o pessoal faz contrabando lá, né? Faz o trabalho de formiguinha para pegar umas carteiras de cigarro e trazer para o Brasil. Tem o transporte pedestre também, né? Os caras levam, às vezes, dentro da cota, claro, né? E tem os que levam fora da cota, mas ele já tenta atravessar pelo rio ali, né? Já entra a polícia ali, já dá problema. O ferroviário a gente vê em alguns lugares, né, pessoal? Normalmente ele é muito apropriado para grandes volumes, para commodities, carvão, minério, produtos de baixo custo, né, alimentos, papel, produtos florestais, madeira, né, a gente costuma ver aqueles vagões com aqueles madeirão, produto químico também, né, tem vagões apropriados para isso. Tá? Só a questão, vencem longas distâncias, mas com baixa velocidade. Tá? Então, em cima disso aí a gente já consegue ter uma ideia das vantagens e desvantagens. Vamos lá, vantagens. Risco baixo de acidente, a gente já ouviu falar, sim, de acidentes ferroviários, mas são muito raros, muito mais raros que acidente de trânsito, né, pessoal? Claro, quando acontece, né, pode dar bastante prejuízo ou até mortes ali com alguma escala, mas são muito raros, é um dos meios de transporte mais seguros, tá? Claro, hoje em dia o pessoal, né, já tem um bom controle, os vagões, né, então são menos poluentes. O metrô é elétrico, né, então tem várias formas de energia aí, né, o mais comum é carvão, madeira, a caldeira estando bem regulada, a gente sabe disso, né, cavaco de lenha mais usado, né, caldeira bem regulada, com lenha reflorestada, né, então a gente tem menos impactos ambientais, menos poluentes também. Baixo custo variável, o custo variável, depois a gente vai falar nisso, é todo o custo que está associado, tá, pessoal, ao quilômetro rodado, a distância percorrida. Quer dizer, se eu andar mais longe, naturalmente eu gasto mais. Então, claro, por exemplo, um custo variável no nosso carro, combustível. Se eu só uso o carro para ir para o Unisc, é um gasto que eu tenho por mês. Agora, se eu uso sempre para viajar para Porto Alegre toda semana, é outro custo, tá? Então, está associado a essas questões que aumentam conforme a distância percorrida. São combustíveis, então, com menos taxas de impostos, combustíveis mais baratos que o tradicional combustível fóssil, né, que nós estamos acostumados a diesel, gasolina. E as cargas, né, por conta dessas questões todas, né, riscos baixos também, segurança é bem maior, é mais difícil assaltar um trem, não que não dê, né, mas já tem que ter uma logística para fazer isso aí, né, o trem não para, né, então dificulta a vida do cara ali. Desvantagens, né, baixa flexibilidade, não tem muitas rotas, principalmente no Brasil, né, se nós tivesse ali, que a gente viu, Estados Unidos, Canadá, esses outros países aí, a gente ia ter muito mais, né, mas elas são rotas fixas, né, então tem que passar por aquilo ali, não tem outro caminho. O governo não tem incentivado muito, sabe-se de vários projetos, mas infelizmente a coisa é muito lenta, tem algumas inaugurações de ferrovias, a gente já viu notícias sobre isso, quase sempre, e aí por isso é um dos pontos que dá bastante dano, né, pessoal? Tira e bota, aquilo que eu falei para vocês. As estações, os pontos de integração, né, precisa outro meio de transporte. Então, eu tenho que tirar do vagão, botar no caminhão maior. Aí depois aquele caminhão maior vai para o caminhão menor, e aí vai distribuir, vai chegar no consumidor. Então, dá muita possibilidade de dano nas cargas, né, até chegar no consumidor final. E, claro, né, o transit time da ferrovia é relativamente lento em relação ao transporte rodoviário. Pessoal, aqui não tem muito exemplo, tá? Mas eu daria um tempinho para vocês pesquisarem na internet ali alguma coisa sobre o que pode ser mais transportado, o que vocês já viram, né, ser transportado, que pareceu meio exótico, por ferrovias. Nada, pessoal. Eu vou dar um exemplo meu, então, tá? Já que vocês não deram. Eu vi muito, foi carvão, porque eu fiz um trabalho na Vale. Vi bastante minério de ferro, obviamente, né? Commodities, como eu falei. E acho que nos Estados Unidos, a vez que eu viajei, lá tinha muito trem mesmo. Lá a gente via carga viva, vaca, boi, essas coisas. Minérios, o Gustavo falou ali em geral, né? Dos mais variados tipos, né? Minério. Os blindados, professor. Armamento militar.
Tu quer dizer carregando via ferrovia? Isso, é. Ah, sim, é muito comum. Eu vi fotos disso aí, tá? Mas tu tem razão, já vi essa imagem aí. Aliás, viu, pessoal, essa modalidade pig não sei o que, tá? É o nome em inglês, depois eu resgato ele. Não é muito usado aqui no Brasil, tá? Porque ele significa nas costas. Tem muitos desses transportes onde um modal transporta o outro. E os dois vão fazer parte da entrega. Então, por exemplo, às vezes tem trens, na Europa acontece muito usado na Europa essa modalidade, então é ferroviário, e o trem transporta as carretas já com a carga. Olha só, é uma combinação. Então, tu em vez de botar a carga direto, para não lesionar tanto, né, eles botam a carga na carreta, tá? Claro, daí tem toda uma logística para botar a carreta em cima do vagão. E aí faz várias combinações ali, né? De repente aparece um trem lá puxando 50 vagões, todos com carretas. E aí quando chega, ou vai chegando nos destinos, eles param em mais de um lugar, aí vem novamente um outro modal, que seria o caminhão, o cavalo, que a gente chama, que é só a parte ali da cabine do motorista, onde o cara dirige, e aí eles fazem a descarga daquela carreta, já com a carga, e emendam aquilo, conectam no caminhão. Então, existe muito na Europa, um pouco nos Estados Unidos, no Brasil eu não vi. O aquaviário, tá, pessoal, ele é super antigo, né? Acho que é um dos mais antigos de todos. Também transporta muita carga perigosa, cargas a granel, grãos, né? Milho, soja, muita carga a granel, né? Produtos commodities aí. E, claro, né, o que a gente mais vê é a fotografia, que nem a gente está vendo aqui, né? O container, os vários containers, e aí dentro dos containers tem carro ali dentro, tem computador, tem de tudo, tá? Tem tabaco, tem carteira de cigarro, tem de tudo. Né? Então, tem o marítimo, que daí são os oceanos, e o fluvial, então, seria dos rios. Tem lacustre também, mas esse é em pequena escala, só em grandes lagos, né? Aqui no Brasil, na Lagoa dos Patos, talvez tenha alguma coisa, né? Muito bem, então aqui, pessoal, olha, só 15% nessa estatística aqui, vantagens, tá? Baixo custo, estão vendo aí exemplos, tá? É um dos mais baratos, a gente viu naquela tabelinha dos Estados Unidos ali, mas é muito bom para commodities, coisas em grandes volumes e longas distâncias, né? Com volumes bem pesados. Então, a gente consegue colocar volumes grandes de uma só vez e correr grandes distâncias com isso. Tem pequeno risco de roubos, tá? E avarias, né? Não que não tenha, né? Mas a exemplo do trem é mais difícil. Desvantagens, é lento, entrega a longo prazo, então o cara tem que ter paciência, mas se a pessoa tem essa paciência, hoje em dia nesse mundo que a gente compra tudo pela internet, né, pessoal? E não espera aí 10 dias, 15 dias para pegar o produto bem mais barato aí comprando pelo Amazon ou por esses outros marketplaces aí, né? Ah, o produto é da China, não me interessa, vou esperar, vai vir em 20 dias, mas eu vou receber. Quanta coisa eu já comprei assim, né? E realmente tu compra mais barato, né? Por conta desse custo baixo aqui. Ah, mas é lento, tu precisa uma certa rapidez, aí já, né, tem que pensar melhor. Também, no Brasil, não tem muito investimento governamental e fiscalização, né? Tem que investir em portos, em calado de rios, em aumento de calado de rios para poder navegar, tá? Então, são coisas que o Brasil também não se dedica muito, prefere manter as estradas, até porque isso é 60%, né? Seguro, com custo elevado, o navio pode afundar, né? Então, não é tão barato, mas tem que ter outro modal também, exemplo do trem, né? Então, se carrega no porto, do porto vem um caminhãozinho, então por isso que também tem um certo risco de danos. Tem uma burocracia, principalmente o marítimo, tem desembaraço aí dessas cargas, e exigência de cuidado nas embalagens, principalmente na questão de containerização, unitização. Aí tem alguns termos que são muito desse mundo do transporte marítimo ali, para justamente facilitar. Na verdade, essas embalagens eu tenho que alojar elas todas de uma forma otimizada dentro do barco. E por isso precisa desses cuidados. Exemplo é o container. Né? Imagina se eu tivesse um container redondo, outro triangular, outro um cubo, enfim, ou algumas coisas meio soltas, não ia dar para transportar. Né? Então, tem que ter essa lógica aí toda para a gente poder fazer. Exemplo de transporte hidroviário aí, que dá para transportar, o que vocês já viram transportar aí por navio? Já viram foto, pelo menos, né? Caminhão. Caminhão, já vi também. Ah, é legal de chegar, às vezes, no Porto do Rio Grande, ver aqueles monte de caminhão lá, ou então carros também, né? O pessoal transporta, né? O Brasil importa e exporta bastante também, né? Então, muito comum. Os desembaraços ali na alfândega tem algumas complicações, né? Por conta do transporte internacional. Às vezes as coisas ficam retidas lá, até alguém liberar, né? Um tempo. Tem que considerar isso aí, às vezes, no prazo de entrega. Né? Mas acaba liberando. Se a empresa não tem nada irregular, a alfândega lá, os nossos funcionários
que atuam lá, funcionários públicos, né, pessoal da Receita, não sei mais o que, tudo isso aí, eles trabalham no ritmo deles, eles não são muito de produtividade, não, né? E aí, para tu também não te dispor e não levar uma multa, tu deixa, né? Então, é aquele jogo do poder que a gente vê aí, às vezes, na questão desses serviços públicos. Muito bem, pessoal. Vamos para o transporte aeroviário, bem baixinho, né? Muito custo. Agora, eu percorrer grandes distâncias, alto valor agregado, tanto pequenos volumes quanto grandes volumes também. A gente consegue botar containers, volumes maiores, apropriados aí em aviões cargueiros, né? Então, vamos ver as principais vantagens aí, tem várias, vocês estão vendo ali na figura, ali, vários tipos de embalagem, né? Listrados ali, depois envelopados ali com uma capa protetora, serve para tornar mais robusta a embalagem. Bom, não tem como comparar em rapidez, né, pessoal, tá? Entre origem e destino e apropriado para grandes distâncias, tanto que tem coisa que tu, né, tem que mandar vir de avião mesmo. Super agilidade, não tem muita influência de fatores geográficos e trânsito, né? Geográficos é subida e descida, subir morro, descer morro, andar em estrada de chão, e pegar congestionamento, mas que às vezes, já citei o exemplo, tu pega um congestionamento no aeroporto mesmo, né? Rapidez, então, tá, o prazo de entrega, tu consegue prazos curtos. Hoje o Brasil está relativamente bem em termos de aeroporto nos grandes centros urbanos. Tem aí alguns bons aeroportos também. Eu já viajei muito para aeroporto de interior, tem alguns aeroportos, principalmente em São Paulo, muito bem estruturados. A relação com a redução dos estoques, justamente pela rapidez, né, que consegue desovar logo estoques, enfim, tem a vantagem quando a estratégia da empresa é mais just in time, tá? A estratégia just in time, ela é, vocês viram comigo, o pessoal da administração, né, é zero estoque, tá? Mas como é que eu consigo zero estoque? Olha, tu produz quando tu tem pedido. Só quando tu entra o pedido, só quando entra o pedido, tá? Então aí tu começa a produzir, aí tu só entrega o que foi pedido, não faz estoque. Tá? Só que daí para essa entrega, né, ser válida, chegar em tempo e também eu manter os meus estoques baixos, né? Estoque zero não existe, né? Existe um estoque mínimo lá que o pessoal deixa, mas normalmente eles são bem baixos e facilitados aí pelo transporte aeroviário. Desvantagens, né? Depende sim de condições climáticas. O aeroporto está com cerração, neblina lá. Já peguei várias vezes isso, tinha compromisso de consultoria em São Paulo às 9 horas e saí daqui às 6, um voo, e inverno é um terror, né? Aquela neblina, não decola nada, né? Nem todos os aeroportos são preparados para decolagem e aterrissagem com neblina. Alguns são, porque daí é só por aparelhos, mas isso daqui não era. Mas aí tu ficava ali esquentando o banco até o sol aparecer, ou dar uma amenizada. Aí, claro, chuvas também, né? Mas aí é mais a questão dos aeroportos que às vezes inviabilizam. Porque o avião, quando está lá em cima, se ele consegue antever, né, as questões climáticas, ele desvia, claro, que daí também aumenta o tempo, se tem uma tempestade ou muita questão adversa no meio do caminho, né? Também precisa de outro modal, a exemplo dos outros dois que a gente viu anteriormente. Terminais de acesso, especialistas, né? A questão de carga e descarga no avião é bem específica, bem especializada, equipamentos específicos para isso. Então tem que ter terminais especializados. Não é qualquer carga que dá para transportar, né? Por vários riscos aí. Limite de tamanho, peso, quantidade, né? Então tem algumas limitações e o custo é o mais elevado de todos. Alguém já viu, pessoal, quando a gente está chegando no aeroporto de avião, ou às vezes até de carro a gente já consegue visualizar, a gente vê esses avião cargueiro, é aqueles avião que não tem nenhuma janela, assim, a gente olha, o avião não tem nenhuma janela, é avião cargueiro. Tá? Só tem a janelinha lá da frente, lá dos pilotos, da tripulação. E são mais ou menos que nem esses da foto, né? Tu tem lá uma porta de entrada por trás, ou, enfim, não existe só esse modelo, né? Deve ter outros modelos. E aí faz toda a carga e descarga por ali. Alguém já viu alguma vez alguma carga e descarga de avião cargueiro? Não é muito comum, tá? O cara tem que ter meio sorte para fazer isso. Nada? Para dizer que eu não vi nada, tá, pessoal? Realmente, quando a gente às vezes chegava no aeroporto, tu via lá os caras fazendo umas mexidas nesses cargueiros, né? Nem sabia o que era, a coisa estava já embalada, nada que chamasse muita atenção. Né? E o que eu vi também, não era avião cargueiro, era avião militar, mas não era aqueles aviões de passageiro confortável que a gente tá acostumado, né? E esses aviões servem também, além de transporte de soldados, muito deles também para transportar material militar. Mas aí só por filme, vídeo, fotografia, né, pessoal? Nunca viajei também num avião de carga. E o duto viário, no Brasil até tá mais ou menos, agora está com 4%, melhorou.
são dutos, né? Cano, né, pessoal? Transporte por cano, né? Que pode ser aparente, que a gente enxerga, ou subterrâneo, ou até submarino. O mais comum, os oleodutos, os gasodutos e os minerodutos. Por canos, ou até por esteiras, mas normalmente commodities, né? Commodities são petróleo e seus derivados, né? Grãos também é possível se transportar, tá? Então, vantagens, quase não tem perda, porque é tudo fechado, é muito confiável. É difícil esse negócio não funcionar, porque ele é super inspecionado, tem um monte de itens de segurança. Eu já fiz projeto de instalações para indústria, né? E, então, a gente tem mais ou menos a noção, né, do quanto eles carregam de itens de segurança lá para não ter problema, né? Principalmente quando se trata de transporte de produto perigoso, óleos, produtos inflamáveis, né, e tudo mais. Pouca mão de obra, né? Porque depois que está o cano ali, tu vai ter uma estação de bombeamento, e os pontos de coleta ali, os pontos onde tu recebe, as torneiras, vamos dizer assim, né? Baixo custo operacional, de fato, agora o custo do investimento é grande, depois a gente vai ver ali. Possibilidade de envio de grandes quantidades, quando precisa um fluxo contínuo de fornecimento, não tem melhor que esse. E não tem condição climática, tudo já preparado para prova de vento, de tempestade, de raio, de um monte de coisa. Mas tem as desvantagens, tá, pessoal? Burocracia, para licença ambiental, principalmente, é uma coisa pesada, né? E aí, uma vez instalado, vai ser só aquele destino, tem que ser fixo, né? Não tem muito como mudar. Como vimos ali, certos grupos de produto aceitam, a maioria não. Tem sim risco de acidente ambiental, tudo bem, que tenha toda uma segurança, né? E licenciamentos, vários ali que eles têm que fazer, mas se ocorre um acidente, se vaza, por exemplo, um gasoduto ou um oleoduto, né, vai dar contaminação do ambiente, de repente vai até morrer pessoas, animais, enfim. A gente já ouviu falar em tragédias assim nos noticiários, né? E como eu falei antes, alto investimento, altíssimo, tá? Tem que ter grana para fazer isso. Então, por isso que muita gente ainda não se interessou, né? Mas talvez com o tempo a gente veja mais notícias sobre esse tipo de transporte aqui também. Tá, pessoal, aqui ó, é o resumão de tudo que a gente falou, é o último slide, tá? Então já estamos terminando essa primeira sessão. Então aqui eu fiz um resumão, né, para que vocês possam visualizar num único conteúdo, né, as questões relacionadas a custos, manutenção, né, e algumas vantagens e desvantagens. Mas aqui o mais visível, tá, são as questões relacionadas a custo. O que torna o custo mais alto ou mais barato, tá? Custo variável, quase como eu já falei para vocês, tudo está relacionado à distância a ser percorrida, vale para todos eles. Custo fixo, pessoal, é aquele custo que independe da distância. Eventualmente, tá, tu tem um terminal de manutenção, a ferrovia, por exemplo, tem que parar lá, vem um cara, faz uma revisão, não sei o quê, olha se está tudo em dia. A mesma coisa no aeroviário, né, os aviões. Tu tem que pagar esse cara para fazer isso, né, essa inspeção. Independente da distância percorrida, tu vai ter que fazer. Acaba sendo um custo fixo. Taxas, né, taxas de aeroporto, taxa de porto. No Brasil se cobra tudo, não tem nada de graça aqui, tá, pessoal? Então, só para tu atracar num porto, tu vai pagar, tem lá o rebocador, tem o prático, que é super caro, tem 500 caras lá, eu vi isso na Vale do Rio Doce, tudo é caro, tá? E esses custos independem da distância percorrida, eles são localizados ali, então a gente chama de custos fixos. E isso varia, então, de negócio para negócio, né? De modal para modal. Então, aqui tem um resumão, mas isso aqui trouxe, assim, para ilustrar, e a gente já foi falando disso ao longo da exposição, né? E vale para vocês tomarem como referência também. Existiam outras referências aí, mas eu me centralizei nessas aqui. Ok, pessoal, tá? Essa parte, então, está terminada. Beleza.